Senhor, nós trazemos nossa oração até você. Mesmo que essa semana nós tivemos momentos que nós não vivemos como você gostaria, mas nós te adoramos. Mas como Rei dos Reis, nós queremos fazer você o Senhor dos Senhores em nossas vidas. Nós queremos que você esteja no lugar correto nas nossas vidas. Senhor Jesus, você poderia encher esse lugar a tua esperança. Nós viemos aqui como pessoas, nós viemos aqui sentindo fracos, oprimidos, mas você é mais forte do que todos, você é o mais poderoso, nós te convidamos para nossas vidas nesse lugar, enche esse lugar, invada nossos corações, nossas vidas, muda, Senhor, deixe que tua palavra nos transforme, que esse momento, Senhor, seja de teu Espírito Santo reine neste lugar, que você encha esse lugar, que não possa ter nenhuma distração. Senhor, nós pedimos que venha neste lugar, que nossos olhos estejam em você e que nós possamos encontrar vitória somente em Jesus. Nós temos muitas coisas nas nossas mentes, coisas que estamos passando. Limpa, Senhor, que nós possamos ouvir a Tua voz vindo dos céus e a Tua palavra de verdade que possa limpar nossas mentes. E que você possa estar no nosso meio. E nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Obrigado por estar aqui, para aqueles que estão online, que estejam parte desse momento. Muitas atividades nessa semana. Vocês que estão envolvidos nas palavras, nos grupos, obrigado por ser parte desse momento. Tem sido um momento muito, muito divertido. A gente acabou de participar da ceia e ele usou o momento santo. Esse é o momento que a gente pausamos e quando Paulo falou na palavra, ele fez um comentário que a gente ouve e às vezes a gente esquece. Paulo diz: quando participamos da comunhão, da ceia, nós lembramos da morte do Senhor. Nós proclamamos a morte do Senhor. Jesus morreu pelos meus pecados, Ele nos perdoou e nós amamos. Nós proclamamos a morte até que Ele venha. Existe um momento quando Jesus vai voltar outra vez. Eu quero proclamar isso esta manhã, eu quero que você ouça e que você pense sobre isso. Jesus está voltando outra vez. Amém. E isso é uma verdade absoluta. E é um ponto muito importante sobre tudo que nós acreditamos. É um momento chave para nossos ensinamentos da igreja. Mas quando a gente fica muito empolgado sobre o que a Escritura declara sobre essa grande esperança, e a gente acaba, e a gente pode manter essa intensidade. Ok, a gente às vezes fica pensando, é verdade, mas não aconteceu ainda. Até que ele veio. Ele veio na primeira vez. Eles estavam esperando e existe essa expectativa. Ele veio nessa terra, ele andou nessa terra por 2000 anos atrás. Ele viveu uma vida perfeita. Independente disso,
Ele foi pendurado numa cruz. Ele deu sua vida. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. E ele provou. E ele estava na tumba, mas ele se ressuscitou e superou a morte. E ele se ascendeu ao trono de Deus e está lá e nos intercedendo por nós. E ele diz: eu estou voltando outra vez. Ele disse aos discípulos: eu vou preparar um lugar para vocês, e se eu for, eu vou voltar outra vez. Ele está preparando um lugar no céu para nós. Ele está voltando para nos levar para lá. Tem mais de 300 vezes no Novo Testamento, enfatiza, fala sobre isso. Ele está voltando outra vez. E Marcos diz: fiquem atentos e vigiem. Vocês não sabem o momento que ele está voltando, que ele voltará. Ninguém sabe. Não, ninguém sabe a hora. Nós não sabemos quando ele vai voltar. E temos uma tendência de que a gente fique, eu não sei, essa possibilidade, mas não aconteceu ainda. Eu não vou pensar sobre isso muito. Às vezes a gente... E João, ele estava com seus discípulos, Jesus estava com seus discípulos. Vamos estar muito próximo a ele. E quando ele aparecer, nós teremos confiança que ele está voltando. Nós vamos estar prontos que ele está voltando outra vez. Se a gente estiver pensando nisso, isso vai mudar o jeito que a gente vive hoje. Eu gosto da 1 Coríntios, capítulo 4. A gente está... E ele conclui com essas palavras. Encorajem uns aos outros com essas palavras. O fato dele estar voltando outra vez é uma coisa que a gente pode usar da gente encorajar o outro e falar, ele está voltando. Essas coisas que estão acontecendo aqui na Terra, que essas coisas que nós estamos vivendo, tudo isso se torna um encorajamento para a nossa vida. Ele está voltando outra vez. E para aqueles que sabem, e aqueles e mesmo hoje que a gente participou dessa ceia, nós estamos proclamando que Jesus morreu até que ele volte outra vez, que ele me leve para o céu. E eu estou ansioso por este dia, quando as coisas nessa terra não vai ser nossa realidade, mas nós vamos estar frente a frente com Jesus na eternidade. Ele está voltando outra vez, igreja. Quando eu falo isso, eu tenho o privilégio de olhar para vocês e uma maneira da gente se comunicar quando vocês não levantam as mãos, mas quando eu leio a face de vocês, eu sinto. Eu não sinto assim que vocês estão errados, mas eu vejo que eu falei, às vezes, que no testemunho proclama que Jesus está voltando. Isso muda o jeito que a gente vive, nos dá coragem. E Pedro escreveu no segundo livro de Pedro 3:1. Eu vou ler para vocês.
Isso vai ajudar você a ver que às vezes você está lidando com alguma coisa. Segundo Pedro, capítulo 3. Se você tem a sua Bíblia, nós vamos ter aqui na tela também. Essa é a segunda carta que estou escrevendo para vocês, amados. Nesse capítulo, no final dessa palavra, ele chama amados 5 vezes. E depois da palavra amados, tem muitas importantes palavras que ele vai falar. Ele fala, vocês são muito amados, vocês são muito, muito próximos a mim, vocês são amados. Essa frase, porque eu amo vocês tanto que eu quero que vocês usem isso. E é isso que ele diz. Eu, em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente, sincera, para que vocês se recordem. Eu quero que vocês realmente pensem nessas coisas. Tem pessoas que não estão interessadas. Ele não está falando com essas palavras. Eu estou falando com um grupo de pessoas que têm a mentalidade sincera e querem entender quem está vivendo. Aqueles que estão vivendo um momento difícil na vida, esqueçam esse momento de escuridão. Esqueça, tem muitas coisas acontecendo. Eu quero que vocês se recordem das palavras proferidas. Nós chamamos essas palavras. Pedro, eu quero que você esteja lendo e pensando sobre isso. Eu quero lembrar você que Jesus está voltando. Isso importa. Ele diz, vocês devem se lembrar das passadas palavras dos profetas santos e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo que saibam que ele falou, os profetas que escreveu o Antigo Testamento falou sobre a volta de Jesus. Jesus falou sobre sua volta. Ele disse, eu vou para preparar um lugar e quando eu vou voltar para levar vocês comigo. E os apóstolos falaram sobre isso. E nós ouvimos isso mais de uma vez. Eu quero que vocês estejam relembrando disso, vocês estejam pensando sobre isso. Eu quero encorajá-los, eu quero lembrá-los do que Deus disse, o que importa. Eu quero que Ele te encoraje, e nós estamos te encorajando hoje. E eu espero que você creia que quando eu lembro do que Deus falou, igreja, amados, nós estamos juntos, Ele está voltando. Isso é uma grande esperança para a igreja. É o que nos motiva, Senhor, de vivermos em santidade. Eu vou olhar para alguém e dizer, Jesus está voltando, vai estar tudo bem, ele está com você, nós vamos viver bem, você está com problema, Jesus está voltando, Ele está com você, Ele tem você. Versículo 3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Duas palavras, é a palavra escarnecedores. Quando Jesus deixou essa terra, teve uma extensão dos últimos dias. Escarnecedores, eu acho muito engraçada essa palavra, escarnecedores. Não me parece uma palavra muito legal, mas em Provérbios, nos capítulo 21, versículo 22, diz que escarnecedores é o nome dos arrogantes. Eu entendo. Você é tão... Se você quer acreditar, escarnecedora, pode ser arrogante, é uma pessoa especificamente sobre
sobre a volta de Jesus. E vamos ver o que ele fala. Os escarnecedores virão nos últimos dias, seguindo suas próprias paixões. Eles vão justificar o jeito deles viverem. Nós vemos isso muito. Aqueles que não querem acreditar na palavra de Deus, eles escarneiam, eles zombam. Eles não querem viver de acordo com a palavra. Nós sabemos muito mais. Esse livro, nós precisamos acreditar. Nós precisamos. Aí algumas pessoas ficam, talvez você tem que pensar isso na sua mente. E você pode. Eu venho toda semana e essa é a palavra de Deus. Isso nunca mudou. E tem algumas diferenças de 200 anos atrás, nos anos 2000 e agora o que está acontecendo. Mas nada mudou. As pessoas que viviam daquele jeito e agora... Mas esse livro não mudou. Esse livro é verdade. A palavra de Deus é verdade. E os escarnecedores vão tentar fazer zombar. Os escarnecedores... Jesus foi muito perfeito no que ele falou. De alguma maneira, se você questionar isso... Se ele não fosse santo, ele não poderia ser o sacrifício perfeito. A propósito, os escarnecedores são coisas de Satanás. Satanás que causa dúvida, que você fica em dúvida, que faz você fechar sua boca. A palavra ciência é muitas vezes usada. E temos aqueles que acreditam na Bíblia são anti a ciência. Mas não, você acredita na Bíblia, você é contra a ciência. Não, nós sabemos que a Bíblia não é contra a ciência. Nós somos contra um grupo de pessoas que estão proclamando algumas coisas agora. Mas esse livro é verdade. Os escarnecedores, literalmente, inventam uma criação. Eles vão tentar trazer alguma coisa diferente que a gente que a gente acredita em algumas coisas, que Deus está em controle, e eles vão tentar criar dúvidas. Os cientistas encontraram muitas vezes que os escarnecedores são coisas diabólicas. Ele faz que você fique alguns líderes do nosso tempo, você nunca deveria referir à Bíblia, porque pode causar algumas coisas que as pessoas podem dar risadas. Amigos, irmãos, essa é a verdade, essa é a palavra de Deus. Ele falou essas palavras. Os líderes religiosos nos dias de hoje, alguns líderes, nós falaram muitas coisas erradas, mas nós sabemos que os escarnecedores, eles vão plantar a semente da dúvida. Se eles plantarem essa semente, você não vai acreditar na salvação. Vamos continuar a leitura desse livro, desse texto. E aqui é o que eles dizem, os escarnecedores dizem: o que houve com a promessa da sua vinda? E nós começamos de novo com a palavra, ele está voltando. E onde está a sua promessa? Pedro diz, nós precisamos falar sobre isso, que ele está voltando. Esse é o pilar da nossa fé. E às vezes as pessoas podem... Onde está a promessa? Eles, desde os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação.
Mas eles deliberadamente se esqueceram de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existe céus e terra, está formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. O que ele está dizendo é que Deus falou desse mundo através da existência. Deus escolheu trazer julgamento através da água. Alguns versículos depois, mas a gente pode falar, ele fala sobre o dilúvio. Tem muitas pessoas que podem estar assistindo e pode pensar, mas isso não vai acontecer, isso é estúpido. Mas a ciência diz que não vai existir. Isso nunca aconteceu. Você não sabe o que você está falando. E Deus não vai julgar o mundo. E você pode... As pessoas daquela época pensaram, não, isso não vai acontecer. E existem escarnecedores que querem dizer para nós, tudo que a gente vê, tudo é a mesma coisa, que tudo se repete uma vez e outra vez. Isso aconteceu 500 anos atrás, isso acontece de novo, isso vai e volta. E você pode falar sobre Deus, e os escarnecedores vão dizer, Deus não está ativo, Deus não está trabalhando, e você tem que... Eles vão tentar colocar na sua cabeça que ele não vai aparecer, que ele não vai... Para que você pare de pensar assim. E Pedro diz, igreja, eu quero que vocês... Eu estou esclarecendo outra vez sobre isso. Nós falamos sobre isso, eu quero que você nunca esqueça disso. Eu quero que isso esteja no seu cérebro, que vocês estejam com isso na mente. Eu li, eu fiquei bastante empolgado sobre isso. Eu estava muito empolgado. Mas ele está voltando agora? Ele vai voltar quando? Isso mudou minha vida, mas não aconteceu nada. E tudo que esse povo está falando, que ele tem... E nada mudou. A vida segue. E Pedro lembra eles. Deus falou essas palavras quando essas pessoas não estavam seguindo ele. Ele deu um alerta. Então ele destruiu o mundo no dilúvio. Ele está voltando outra vez. E você, igreja, precisa estar preparado para isso. E ele diz, pelas mesmas... Deixa eu lhe perguntar algumas coisas. Se agora mesmo, se você pudesse ver em um momento que você fosse morrer nas próximas 24 horas, você tivesse certeza, o que mudaria no jeito de você agir hoje? Eu vi um vídeo disso. As pessoas tinham... É um vídeo que as pessoas tiveram um relógio na sua cabeça e tinha tipo quantos minutos elas tinham. E você pode imaginar, se você soubesse quando seria a sua contagem final, se você fosse morrer, o que você falaria, a quem você liveria aqueles 24 horas. Eu acho que a maioria de nós, se nós fôssemos honestos about isso, eu vejo quando as pessoas, quando o tempo fosse que o médico falar, e tem muitas coisas o que poderiam ser. Se eu te dissesse para você, se você soubesse que Jesus está voltando nas próximas 6 meses, o que mudaria no seu jeito de viver? Esses zombadores só tentariam fazer zombar e falar que você não acreditasse. Pedro diz, isso muda o jeito de você viver. Marcos diz, fique atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. Ele está voltando e você não sabe quando. Diz,
mesmo em Mateus, mesmo que através esses sinais que nós estudamos aqui em Pedro, pessoas se proclamando serem Cristo, sendo falsos Cristo, falsos profetas. E isso não é verdade. Algumas guerras, alguns rumores de guerras. Veja o nosso mundo como está agora. Tem uma grande... Isso que está acontecendo no Líbano, com tudo que nós temos ouvido e tudo que tem acontecido. Isso não é, parece real porque está acontecendo lá longe. Essas coisas que têm aparecido nas nossas notícias, mas a quantidade de terremotos. Faça uma pesquisa e veja a quantidade de terremotos que a Terra tem tido. Isso tem acontecido muito mais recentemente. E uma das coisas que a gente fala, as pessoas vivem a sua fé através de doutrinas e o mal vai se aumentar muito na sociedade. As pessoas estão se opondo à verdade. A Bíblia fala sobre reconstrução do templo e a tensão que se aumenta sobre Israel. E qualquer site que a gente veja, isso está acontecendo atualmente. Em Lucas 12:40, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam. Se eu soubesse o que aconteceria nos próximos 6 meses, eu estaria mudando como eu vejo Deus. Vai vir um momento que você não vai estar esperando que Jesus vai voltar. Apocalipse 3:11 diz: venho em breve, retenha o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Tem esse aviso, essa preocupação, uma atividade na minha vida que eu preciso pensar sobre as coisas eternas. O apóstolo Paulo, no fim da sua vida, falou: eu briguei a uma boa luta e eu cheguei ao final da carreira, mas o que me espera é uma coroa de justiça. E o apóstolo Paulo, claro que ele tem uma coroa. Nós falamos na semana passada sobre o julgamento de Cristo, que Jesus vai nos julgar, e o que nós fizemos nessa terra para Jesus, e nós vamos ter coroas. E ele falou sobre isso. E eu vou ter uma coroa, mas todos vocês que amam a Deus, que estão esperando a volta de Cristo, Ele está voltando outra vez. Nós precisamos falar sobre isso. Eu tenho que falar, eu estou muito empolgado sobre isso, eu estou me preparando para isso. Nossa casa, nós precisamos. Quando que está voltando? Eles estão vindo. Eu não posso esperar. Jesus, Deus, o próprio Deus que deixou essa terra 1000 anos atrás, Ele disse que está voltando. Eu quero que você esteja pronto. O que Pedro disse, ele falou: amados, ele falou 5 vezes: amados, Ele está voltando outra vez. Eu quero que você ande com Jesus, que ninguém tome a sua coroa. Eu não quero que você não esteja envolvido com as coisas na terra, que vocês percam a eternidade. Ele está voltando. Aqueles que vivem uma vida para Jesus, de igreja, Ele está voltando.
Vamos parar um pouco. Vamos parar e vamos olhar para Jesus, porque Ele está voltando. Jesus disse em Apocalipse 22:7: Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu vou parar um pouquinho. E Pedro também disse: aqueles que esqueceram que esqueceram do dilúvio, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Nós falamos sobre os cristãos, que é um julgamento. Sobre esse julgamento, é sobre o julgamento de Deus sobre a terra e sobre o trono de Deus em Apocalipse versículo 20, versículo diz isso. E eu vi um trono, 1000 anos de paz, e por sua presença e tudo, nenhum lugar foi achado. E eu vi o grande e o livro foi aberto, e outro livro foi aberto, o livro da vida, e a morte foi julgada de acordo com aquilo que eles fizeram. Lembrem-se. Mesmo que Jesus pagou os pecados, e você pode falar, tudo bem, não, mas eu vou fazer isso sozinho. E nós vamos pagar esse trono branco de justiça. Todos os cristãos serão trazidos e os livros serão abertos e os julgamentos serão feitos de acordo com seus atos. E aqueles que não acreditaram que Jesus, eles vão pagar com a terra, com a vida. E aqueles que levantaram, eles serão julgados. Se eles serão julgados de acordo com o que eles fizeram. No versículo: Então a morte e o rei foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aquele cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Isso importa muito. Todos aqueles que acreditam no Filho têm a vida eterna. Aqueles que não obedecem ao Filho não verão vida, não terão vida. Quem tem outro que você tem certeza? Você ouviu o que o Papa falou essa semana? Todas as religiões levam a Deus. Eu estive tentando reescrever essas semanas e entender o que sobre esses falsos profetas. Deus, Pedro nos alertou sobre isso. João diz: aqueles que acreditam em Deus têm vida. Aqueles que não acreditam no Filho não terão vida. E a vida, o que é a vida eterna? Quem nos dá a vida eterna? Jesus. Eu vou finalizar essas palavras. Versículo 20. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito. E eu estarei voltando.
Jesus. As últimas palavras diz, sim, eu venho em breve. Igreja, Pedro disse, amados, eu já falei sobre isso antes. Não esqueça, eu amo vocês. Jesus está voltando em breve. Tudo o que está acontecendo, ponha os seus olhos em Cristo. Ponha os seus olhos em Jesus, Ele está voltando em breve. E a resposta foi essa, no final de Apocalipse. A resposta é amém. Amém. Diga outra vez, igrejas. Vem, Senhor Jesus. Nós precisamos ouvir hoje. Obrigado pelas tuas... é tão difícil. Todo esse sistema nessa terra. Obrigado porque você está voltando em breve. E eu oro para as pessoas que estão desencorajadas aqui. Eu oro para que você venha. Eu oro para essas pessoas que têm vivido e não parece que tem um futuro. Que eles possam ouvir a tua palavra. Que você está falando, eu volto em breve. Eu oro para essas pessoas que estão aqui ou que estão online. Para aqueles que estão muito envolvidos. Eu oro para que você relembre que você está voltando em breve. Como igreja. Amém. Nós dizemos, venha. Amém. Venha, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Converse com Jesus, fale com Ele. Fale sobre seus filhos. Eles não sabem, mas Jesus está voltando. Tenha um excelente domingo. Encontre alguém que você não conhece, introduza você para ele. Você pode tomar um café. Você pode comer, vale. E fale a eles que hoje é grátis. Eu amo vocês, igreja. Tenham um excelente final de semana. Ele está voltando. Amém.